Olá, eu me chamo Fabinho Monteiro e a partir de agora está começando o nosso Papo Musical, esse programa que semanalmente está trazendo muita cultura e arte para vocês. E hoje vamos falar com um músico excepcional de Mossoró que toca seu violão ao contrário, como ele mesmo disse, seu violão canhoto. Vamos falar sobre a vida de Márcio Rangel. Tudo bom, Márcio? Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Bacana demais. Para quem não conhece Márcio Rangel, ele é um músico que tem uma vasta experiência nacional e internacional. Então nós vamos falar hoje sobre toda a vida dele. Márcio, como foi que você começou? Como foram seus primeiros passos na música? Eu devo dizer que os primeiros passos foram de uma maneira bem natural. A minha família vem de pessoas que já tocavam, né? Tinha falado até aqui antes, né? E meu pai sempre foi um amante da música. Meu pai era um grande colecionador de música popular, né? Gostava muito de forró. Tem um acervo muito grande de disco ainda, né? Que ele deixou. E eu nasci nesse ambiente, sempre escutando música. Meu pai gostava de chorinho, gostava de valsa, essas músicas mais... Sua família é a família Miranda, né? Isso, tem vários músicos, você estava comentando aqui antes, que fazem parte da sua família. Pode citar alguns, por favor? Por exemplo, a gente pode citar o Totonzinho Miranda, né? Que ele era meu tio-avô, né? Tio do meu pai, meu tio-avô. Que era um grande músico aqui da cidade, que fez um grande nome, tinha uma banda. E tocou durante muitos anos aqui, dentro da cidade. Legal. E além de Totonzinho, tem outros músicos aqui que você, Júnior Miranda, né? Você está falando? Júnior Miranda é meu primo também, né? Primo segundo. E tem irmãos também que tocam, não é isso? Tem meu irmão, doutor Roberto Miranda, que ele toca a sanfona, né, também. Tem meu irmão Sérgio Miranda, que ele tocou durante um tempo, parou, mas ainda toca, ainda tem um instrumento. Bom demais. Então, a família de músicos, né? Vem no DNA, né? No DNA de vocês, bacana. Vem no DNA. E, além da família, como é que foi assim, seu primeiro passo? Como é que você disse aí, se inspirou no seu pai? Mas por que você começou no violão ou foi logo na guitarra? Como foi? Na realidade, meu pai, ele queria que eu fosse tocar a sanfona, né? O acordeão, né? Mas eu queria tocar já o instrumento, que quando eu era bem novinho, eu tinha uns 11 anos, vizinho à minha casa tinha uma loja de disco muito conhecida, que era até a Disco antigamente. E eu sempre ia lá e comecei a escutar músicas e tal, e comecei a ter um interesse maior pela guitarra. E daí eu fui me interessando, pegando CDs, discos, fitas na época, né? E com o tempo eu comprei um instrumento e comecei a aprender. Aí, a primeira vez eu tentei aprender só, não deu certo, parei. Aí depois eu conheci um professor no SESI, que foi a primeira pessoa a me ensinar, foi Cid Augusto, não sei se você conhece ele. Não, Cid não. Ele dava aula ali na antiga ABB, no SESI também. Mas ele era canhoto também, não? Não, ele não era canhoto, ele era destro. Aí qual foi o grande problema? Para me ensinar, como é que ele ia me ensinar? Porque ele era destro e eu era canhoto. Aí ele disse, Márcio, tem uma solução para você aprender. Aqui tem uma pessoa que toca assim, era João de Deus. Isso. Aí ele disse, João de Deus toca assim, se ele toca assim, você pode aprender assim também. Aí você começou a partir daí. Aí eu comecei a desenvolver, né? Aí fui desenvolvendo com o tempo. Quando abriu o antigo conservatório, né, como se chamava, a escola de música, eu entrei lá, né? Na época comecei a estudar teoria também, com Carlinhos, né, que você conhece Carlinhos, bem. Professor. E Araújo, né? Todo o pessoal daquela época lá. E na sua turma, você estava falando, tem grandes músicos da cidade, né? A gente estudou, era eu, Claudinha, Marquinhos, quem mais? Luiz. Gideão também entrou naquela época, ele era de outra turma, mas ele entrou também. Gideão foi tão desenvolvido que passou logo um tempinho, ele já foi ensinar também. Então você teve assim, esse alicerce, né, de grandes músicos aqui da cidade também. Isso. A gente vivia em contato naquela época, né? Não tinha muita informação, a gente tinha que pegar a música, né? Tinha que treinar, tinha essa comunicação de pegar a música de ouvido e tal, né? Não tem a facilidade que a gente tem hoje em dia de você vai, pega no YouTube, vê o vídeo lá e já consegue tocar uma música. Sim. Sempre os pioneiros, no início, a batalha era maior, né? Eu me lembro também quando eu comecei, tinha a casa da revista, que tinha que pegar a revistinha da cifra e tal.
Hoje em dia é outra história, já tem tudo já na internet. Hoje em dia a facilidade é bem mais. Naquele tempo a gente sofria um pouco mais para conseguir obter as coisas. Mas assim, pensando por outro lado também, parece que a gente valorizava mais, não sei, porque hoje em dia como tem tanta coisa, às vezes o pessoal também se distrai um pouco. Você acha que não? Eu acredito que sim. Por exemplo, não estou falando que sejam todos, mas hoje em dia tem muita gente com dificuldade na percepção musical. Sim. Porque não tiveram essa vivência. Isso, é isso aí. Você pega um tom, muda de tom e já não consegue mais, entendeu? Entendi. Já naquela época a gente, devido estar treinando sempre, pegando música, a gente desenvolveu uma percepção. Bacana. Hoje em dia pega pelo vídeo é mais fácil. Né? Márcio, você pode tocar alguma coisa aí pra gente? Posso sim. Qual seria a música? Eu vou tocar aqui uma minha composição que se chama Fantasia do Samba. Eita, que bonito, viu? Melodia bacana demais, gostei, viu? Sambinha, né? Fantasia do samba. Fantasia do um show samba. do samba, né? Show do samba, legal Isso aí. demais. Mas você é canhoto, né? A gente estava conversando aqui. O canhoto às vezes tem dificuldade para você aprender, porque não tem muitos professores, né? Às vezes, agora não estão desenvolvendo mais métodos, mas quando você começou era mais difícil, né? Ainda é difícil, Ainda porque é. não tem uma técnica definida, né? Eu defini a minha, né? Entendi. Vamos falar sobre essa técnica. É. Inclusive, na minha monografia, eu falei sobre o ensino-aprendizado de Zé Luca, que você conheceu, Sei, né? conheci isso. Que ele tocava assim como você, e ele pegava a palheta e com os dedos também. Você não muda as cordas do violão. Qualquer violão você pode tocar. Posso. Pronto. Zé Lucas também era assim. É. Tem alguns canhotos que eles têm que mudar as cordas todas, né? Isso. Então, como foi que você desenvolveu essa sua técnica? Sofrendo. Sofrendo. Foi, porque assim, se você é destro, você vai fazer essa posição aqui, colocando o dedo 2, o 1 e tipo aqui, bota essa posição aqui assim.
Já para mim só funciona se eu colocar assim, ao contrário. Ao contrário. Eu tenho que achar uma impostação dos dedos aqui, para colocar aqui, assim. 3, 2, 1. Sim. O meu Mi não pode ser assim, ó. Eu crio uma tensão aqui, ele tem que ser assim. Sim. Colocando 1, 2, 3, não a posição Tô entendendo. que a maioria faz, que é o 2, né? 3 e 1 aqui. Para mim não fica bom assim, tem que ser assim. Entendi. Aí eu fui aprendendo isso com o tempo. Aí a parte mais que eu tive mais dificuldade, os arpejos. Porque eu não sabia qual seria o bordão, qual seria o indicador, o médio, anular. Sim. Aí com o tempo eu descobri. Eu fiz uma síntese. O meu polegar é como se fosse esse dedo aqui. Certo. Você trocou. Troquei. Para me poder dedilhar. Entendi. Por exemplo, se eu fizer um trilo, eu vou fazer ele invertido também. Ó, tipo... Certo. Tudo invertido usando essa técnica reversa, né? Que Sim. eu peguei do destro e transformei para cá. Entendi. Que dá para tocar o flamenco, por exemplo, né? Agora tem umas coisas que eu não consigo fazer, mas também tem algumas coisas que eu faço que o destro não consegue. Pronto, como você está fazendo aqueles acordes com pestana, não dá para um destro fazer. Você pode explicar aí? Não dá para você faz sétima aqui, né? Você faz ele aqui, eu faço ele com 3 pestaninhas. Aqui a inversão dele aqui embaixo, né? Ó. Fica muito bonito, né? Parece um piano, né? Uma coisa fica. Cheio. Fica uns acordes mais pianísticos, né? Isso. E as aberturas também, tipo... Então, muito interessante como você usou na sua inteligência e adaptou, né? Para poder desenvolver sua técnica. Aí eu descobri que com o tempo, devido a usar a digitação dessa maneira e utilizar os dedos para os arpejos, a sonoridade muda do instrumento, aqui fica mais aveludado. Sim. Verdade. Devido ao polegar. Isso. Entendeu? Tipo, se eu tocar uma música mais suave. Bacana demais. Um pouquinho, né? Isso, fica veludado, fica um som diferente, né? Fica. Aí a dificuldade maior foi desenvolver essa parte aqui, da digitação, dos arpejos, né? E a digitação também, né? Tipo esse acorde aqui, esse Fá aqui, se eu fizer ele aqui, ó. Eu posso soltar esse Si aqui, ó. Sim. Aí não tem como fazer assim, porque a parte do dedo aqui vai impedir de soltar essa nota. Entendi. Aí pra mim vem de uma maneira natural. Natural, já fica mais fácil. Eu não tenho dificuldade para fazer isso. Entendi. Só que tem outras coisas que não dá, alguns acordes, tipo aqui, esse lá. Se eu fizer assim eu não consigo. Você tem que adaptar e mudar um pouco a estrutura. Aí eu criei também uma maneira de chegar pra cá, aqui, ó. Tem que tirar o dedo aqui de baixo. Sim, entendi. Entendeu? Porque como a gente que é canhoto, nós sempre pegamos a maioria dos instrumentos destros. Então, na minha época não tinha muito instrumento canhoto, né? Então, quando eu chegava aqui, eu tinha que fazer isso para chegar até aqui. Sim. Aí eu fiquei com isso agora. Mesmo que eu tenha o meu instrumento que tem a abertura aqui, quando eu chego daqui para cá, automaticamente... Já faz naturalmente. Eu criei tipo um vício. Sim. Não consigo mais tirar. Bacana, legal. Pessoal, então nossa conversa aqui, o papo tá massa. E também com música boa com o Márcio. Não saia daí, que já já a gente volta com o nosso papo musical. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo.
Em Pauta. Com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV. Estamos de volta com o nosso Papo Musical, nessa conversa maravilhosa e muita música boa com esse músico excepcional que é o Márcio Rangel. E vamos falar agora sobre a sua carreira internacional, né? Às vezes a gente mora na cidade e o pessoal não conhece muito o trabalho dos nossos artistas, mas é bom a gente conhecer. Você já tocou em vários países, cidades. Fale um pouco sobre a sua experiência. Eu vou começar um pouquinho daqui, né? Certo. Comecei aqui em Mossoró, né? Tocando na noite. Tocava na época com Marcondes, né? Menezes, você conhece, Luiz. Em 92 a gente começou a montar uma bandinha e tal. Começamos a tocar aqui na noite. E fui desenvolvendo, né? Com o tempo fui crescendo, fui morar em Belo Horizonte, depois... Passei um tempo em Salvador. Em Belo Horizonte eu gravei um CD lá com um compositor mineiro que se chamava Gilberto Mauro. E quando eu voltei de lá, aí eu fui passar um tempo na Itália como turista. Cheguei lá, conheci um artista plástico, né, que se chamava Franco Benoche. Ele tinha um filho que era pianista, erudito, né? Aí, logo na época que eu cheguei, ele tinha um evento que ia ter lá no Museu Santa Maria della Scala, em 2001. Aí ele me conheceu lá, a gente fez amizade. Ele disse, olha, a gente vai fazer um evento lá no Museu Santa Maria della Scala, que vai ter uma cantora japonesa de ópera e uma pianista russa. Vocês querem fazer uma apresentação, você com ele? Aí eu disse, vamos. A gente montou umas 3 músicas e comecei assim. Aí Passou quanto tempo lá na Itália? 15 anos. 15 anos, é uma vida, viu? 15 anos. Aí, com o tempo eu fui desenvolvendo, comecei a tocar ali na cena local. Sempre violão, não era guitarra? Com a guitarra também. Também. Né? Também, mas depois eu vi que o violão era mais prático para poder encaixar em certas coisas, né? Como tinha muito evento que era solista, né? Às vezes a guitarra precisa de uma banda e tal. Então o violão foi bem mais prático para mim nesse momento. Então eu fui com o tempo conhecendo pessoas e tentando entrar em algumas coisas. E fui aos poucos conseguindo entrar em alguns festivais. Comecei a tocar em Florença, em Roma. Aí depois comecei a conhecer outros músicos, né, de lá, comecei a colaborar com os músicos de lá, né. Toquei muitos anos com o Fabrício Bosso, Flávio Boltro, que ele é um grande trompetista, que tocava com Michel Petrucciani, Marcos Miller, e fui fazendo. Eu vi, estava olhando no seu release, né? Você já tocou com o Tom Emanuel? Já, fiz um show com ele em 2009 e faz parte do DVD do festival. Em 2009 fiz o show lá e esse show foi feito um DVD também. Que legal, o Tom Emanuel é um dos grandes, né, da música, então você realmente estava lá voltado com grandes músicos, assim como você, e um nível altíssimo, né? Geralmente esses festivais lá na Europa, eles trazem muitos músicos de fora. Eu toquei também com Franco Vignola, toquei com Gastor de Paco, que ele era uma revelação do flamenco lá na Espanha. E em um festival que eu estive, se chamava Madame Guitar, lá na cidade de... esqueci o nome agora. Em Úmbria. Tinha um cara que ele era John Hemborn, ele foi um dos maiores pilares do violão inglês, da música folk. Ele influenciou Eric Clapton e tantas outras pessoas. Então eu estava tocando lá nesse evento, ele estava na plateia, ele me viu e me convidou para ir tocar no festival na Escócia. Bom demais. Através dele eu fui para lá. Certo. Além da Itália, que você rodou tudo, né? Quais foram os países que você já tocou? Eu fui para a Eslovênia, fui para Portugal, fui os países ali vizinhos à Itália, né? Eu toquei também. Passei pela França. Esses lugares aí, muitas cidades. Fui para a ilha da Sardenha,
para Sicília também. Vários lugares assim eu toquei. Entendi. Muitos lugares. Sim. Márcio, e você com essa experiência toda, você tem trabalho autoral, né? Isso. Eu sempre tentei, dentro desses ambientes, tentar soltar a minha música. E foi interessante que quando eu fui tocar nesse festival que a gente citou antes, com o Tommy Emmanuel, foi em 2009, na plateia lá desse evento, desse festival, que era o Suave Guitar Festival. Nessa época tinha Frank Vignola, Lawrence Juber, que era o guitarrista de Paul McCartney naquela banda dele antiga, né? Wings. E na plateia tinha um cara lá que era um cineasta. Aí ele viu tocando uma minha composição, que se chamava Primo Vola, e terminou o festival, foi para casa e ligado para mim. Era esse cara pedindo se eu poderia autorizar, liberar a música para colocar no filme. Que bom, viu? Que massa. Aí eu liberei e colocou no filme. Qual era o filme? Era o mato, eu vou falar italiano, era o mato que sussurrava e cavale, algo assim. Sim. O louco que sussurrava com os cavalos. Sim. Massa. Aí ele colocou essa música lá no filme e pra mim foi interessante. Claro, claro, tem uma música sua. É. Eu acho que a gente que tem composição, né, autoral, eu também gosto muito, faço muita composição, então a gente fica sempre lisonjeado quando consegue um trabalho como esse que você conseguiu. Você pode tocar alguma mais música autoral sua? Posso. Eu vou tocar aqui uma música que eu fiz dedicada à Espanha. Eu sempre fui um músico eclético, toco um pouco de tudo. Se chama Arena.
Lindo. Rapaz, eu me remeti agora ali na Sagrada Família, em Barcelona, Mercado La Boqueria. Pra mim, eu tava lá agora. Muito bonito, viu, Márcio? É uma influência, né? Isso. E é interessante, né? Você tem realmente como a gente diz, o métier, você conhece de composição, porque você tocou o samba, tem as características do samba e do choro. Você tocou a música espanhola, tem as características, né? Isso, é. E eu vejo muita técnica envolvida. Você envolve muita coisa dentro da sua música, né? É, porque é o que eu digo, é tudo que eu escutei, né? Agora, assim, o flamenco ela é uma arte bem complexa, né? Isso aqui que eu faço é apenas uma das coisas que eles fazem, né? Claro, Flamengo realmente é E o Flamengo é como se fosse a música, tem o baião, tem o chachado, tem, entendeu? Sim. Várias vertentes. Isso. Tem as bulerias, né? Tem vários outros ritmos. Então, aqui no Brasil a gente sempre pega aquela coisa mais fácil pra gente, que estudar o Flamengo é muito complicado. É complicado, né? Eu faço do meu jeito. Isso, mas tá perfeito, eu achei lindo demais. E Márcio, você, né, além de músico, você também tem outra profissão, né? Isso, Você é dentista Tenho. e atua, né, aqui na cidade de Mossoró. E como é que você faz essa ponte entre os dois, assim, dá para fazer? Dá pra fazer bem. Ginga também é dentista, né? Ginga também, né? Você sabe, né, Ginga? Sim, sim. Ginga, ele passava metade do tempo no consultório e a outra parte na música, né? É o que eu tô fazendo também. Também. Mas você ainda sempre tá estudando, sempre tá desenvolvendo, todo dia você pega. Sempre eu tô fazendo shows, tento me apresentar, me apresentei nos festivais que teve aqui, né, em Mossoró, no RN Instrumental. E você sempre tá indo ainda para Itália e outros locais também, né? Você Também, falou? todo ano eu tento me apresentar fora, fazer o meu trabalho, né? Sim. E tem um festival que você disse que tem, né, é responsável, chama alguns artistas, qual é esse festival? O festival é o Siena Guitar Festival, ele é feito na cidade de Siena, né? Pela prefeitura de Siena. E ano passado eu estive lá, né? Eu fui convidado pela região toscana e a prefeitura de Siena, né? E participei de 3 shows, né? Toquei no Castelo de Monteriggioni, toquei em Colle Valdelsa, que é uma cidade dos cristais, e toquei na Forteza Medícia de Siena, da cidade de Siena, que é uma fortaleza imensa, tem quase 2.000 anos ou mais. E todos esses eventos feitos pela prefeitura de Siena, né? Juntamente com a produção do Siena Guitar Festival, né? Massa, que bom. A gente ter, né, uma pessoa aqui da cidade que a gente pode ver que desenvolveu seu trabalho além das fronteiras aqui de Mossoró. Márcio, nosso tempo está acabando, foi rápido demais, foi? Foi. A gente poderia conversar ainda muita coisa aqui, que tem muita história para contar, mas eu quero agradecer, viu? Muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse aí nas mídias sociais, a pessoa que quiser conhecer seu trabalho, como é que faz? Quem quiser conhecer meu trabalho pode visitar a minha página, né, no Instagram, né? É @MárcioRangel, com 3 R's no Rangel. E também tem o Projeto RN, que é um grupo que eu toco, um triozinho que eu tenho, que eu toco aqui na noite, às vezes toco nos lugares. Projeto RN Music. E o YouTube também, Márcio Rangel, com 3 R's. E é isso aí. Bacana demais. Então a gente pode encerrar com música agora. Pode fazer. Pronto. Obrigado, pessoal. Na próxima semana tem mais Papo Musical. Aqui uma... Qual é a música? Vou ver aqui. Hoje eu toco... Chachado, essa músicazinha. É sua. É um baiãozinho.